Obrigado pelo carinho. Queria chamar o Rafael aqui. Deixa eu apresentar o pessoal que está aqui com a gente. Faz assim, Adonias. Levanta sua mão. Queridos, esse é o Adonias. É um missionário em treinamento. Veio de São Paulo, ele e a sua esposa. Nós recebemos o encargo de estar treinando pessoas e ele está sendo preparado nesse momento para um campo missionário. A segunda leva, a primeira está no Camboja, né? Nós somos responsáveis por uma visão chamada Nations Help. Temos também o Paulo. Levanta a mão, Paulo. Paulo é um intercessor querido, está caminhando com a gente também na mesa. E o Rafael, um homem de Deus, vai estar aqui com a gente. Eu queria que o Rafael estivesse aqui comigo, só no violão, rapidamente, enquanto a gente estiver compartilhando. Pode se assentar, queridos. Eu estava aqui chegando, tivemos assim um trânsito bem puxado. No domingo eu costumo fazer em 25 minutos, mas para chegar hoje bateu quase 2 horas, tá? Foi um negócio assim desafiador. Mas quando eu entrei aqui, eu senti uma unção muito, muito especial nesse lugar. Tem a ver com descanso. Engraçado, né? É quando Deus vem assim. Você teve às vezes um dia tão atribulado, mas sabe aquele momento gostoso que você senta no sofá da sua casa e você consegue se aquietar em família e você sente aquele prazer de ter aquele momento? Eu senti isso aqui na hora que eu cheguei aqui nesse lugar. Hoje é uma terça-feira, né? E eu creio que muitos correram, mas, queridos, é tão precioso nós termos essa oportunidade. Valoriza a igreja. Valoriza esses momentos. Dias difíceis estão acontecendo já, a palavra profética se cumprindo de uma maneira assim muito forte nos nossos dias, numa velocidade que às vezes a gente fica assim até um pouco assustado, né, com a velocidade que a palavra profética dos últimos dias tem se cumprido. Mas é muito precioso esses momentos de culto, de adoração, de comunhão. E eu tenho certeza que Deus vai tirar o peso, o jugo de muitas pessoas aqui neste lugar. Já está fazendo isso. Tenta discernir, ter a percepção dos ambientes. Às vezes um dedilhar, uma liberação é chave que vai acontecer e que Deus vai trazer para as nossas vidas. Prazer imenso estar aqui, viu, pastor? Um carinho muito grande. Eu nunca fui tão bem tratado. Que equipe maravilhosa para receber a gente, né? Uns homens simpáticos assim, servos. Eu estou muito feliz. Queridos, o tema desse congresso é paternidade. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor ali em 1 Samuel. Eu vim aqui com uma outra palavra, mas hoje à tarde o Senhor me incomodou e eu quero estar livre assim para compartilhar aquilo que Deus quer. Eu tenho um temor no meu coração e eu gostaria de trazer algo aqui nesse sentido. Deixa aberto aí em 1 Samuel capítulo 1. O Senhor começou a me ministrar hoje à tarde sobre Eucana. Interessante. Ai, meu Deus. E eu queria primeiramente atualizar os irmãos de algumas coisas. O que a gente está recebendo aí do Senhor em relação a esse tempo. Algumas vezes que eu vim aqui, eu não lembro exatamente, mas liberei algumas palavras do tempo profético que nós estamos vivendo na nação e até a nível mundial, né? Mas eu já compartilhei aqui, não vou entrar nesse tema, quando em 2016, 2017 ali, o Senhor me liberou uma palavra que está se cumprindo uma velocidade enorme, né? O Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. Ambiente de injustiça crescente num nível muito forte. 2019, ele falou comigo o seguinte: olha para o final da profecia, você está olhando para ela como um todo, e ele me deu uma chave. Nós estamos debaixo dessa chave agora, né? Ele falou comigo: olha para o final da profecia, fala da restauração do tabernáculo caído de Davi. Em dias de injustiça, a adoração precisa ser levantada e purificada. Ela precisa vir de corações mais alinhados com Deus, corações mais quebrantados, corações cuja motivação, está mais nos céus do que na terra. Tá? Nós estamos debaixo de toda essa realidade, não é o que eu vou falar aqui essa noite.
Na sequência, no ano de 2021, o Senhor me trouxe outra questão que a gente viu se cumprindo, e a gente também está dentro dessa realidade espiritual nesse momento. O Senhor falou comigo assim: libera pílulas da nação baseadas no livro de Abacuque. E a gente viu Abacuque, o momento que a Babilônia assume uma posição de governo, uma guerra imperial entre nações, por impérios a nível mundial. E uma estação de fé, ela é demandada. Eu entendi que nós entraríamos num tempo onde a fé, em dias de injustiça, se amplia a visão, mas também prepara o seu coração para enraizar a visão. A visão é a palavra de Deus, a visão, sabe? Então nós estamos num momento agora em que nós estamos dentro dessa estação, brother. Não sei se você está percebendo. Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra. Interessante isso. O nível de injustiça vai estar tão grande, tão violento, porque é um ambiente onde o anticristo vai se manifestar. Ele está criando uma geração nesses dias. Existe toda uma força espiritual acontecendo. Então, nesse tempo, e nós estamos nele também, por isso que eu estou compartilhando isso. Nesse tempo, você precisa entender essa estação e preparar o seu coração. É tempo de preparação. Enraiza a visão, amplia a visão, mas enraiza a palavra de Deus no seu coração. Tempo do fundamento ser fortalecido. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Também não é o que eu vou estar aprofundando aqui. Mas recentemente o Senhor me trouxe mais um ponto agora no carnaval. E tem a ver um pouco, nós vamos abrir um pouco com esse tema, paternidade. Eu tirei aqueles dias para estar mais assim com a minha família, e tirei aqueles dias para estar orando, intercedendo. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu tenho segurança no que eu vou falar aqui, mas eu sei que precisa ser confirmado pelos irmãos da igreja, né? Vai testificar no Espírito, vocês trazem, confirmam isso aqui. Mas naqueles dias eu estava no livro de Joel, estava no capítulo 1 de Joel, assim, analisando. Capítulo 1 de Joel fala ali dos gafanhotos, aquela coisa toda. E eu acordei, irmãos, e eu percebi uma ministração no meu espírito de uma coisa só. Uma coisa só. O Senhor me mostrava uma crise econômica em forma de escada, num espaço de 5 anos. Muito forte, claramente isso. Isso precisa ser confirmado por outros irmãos. Mas o que me impactou nos dias subsequentes, isso aí tem a ver com o tema, por isso que eu estou trazendo isso aqui, foi o grito que se abre o livro de Joel, dentro desse ambiente. E esse grito está ecoando agora, nessa estação. E isso tem a ver com paternidade, tá? Isso tem a ver com paternidade. Qual é o grito? Eu quero liberar ele aqui para a gente começar a conversa, amém? Vocês estão comigo? Me ajuda aqui, vocês têm que estar comigo, amém? Se a gente precisar parar aqui, orar, interceder, adorar, nós vamos, amém? O grito é: os anciãos precisam se levantar. Com um objetivo, um único objetivo: preparar e tocar a nova geração. Para quê? Para entrarem nos dias que antecedem o dia do Senhor no Antigo Testamento. O que Deus está gritando nessa estação agora, queridos? E o que eu quero falar aqui nessa noite é sobre 2 tipos de famílias, 2 tipos de sacerdotes que produzem um efeito na nova geração. O que o Senhor está gritando nesses dias? Não somente colocar o fundamento, mas eu vou liberar isso aqui pela fé aqui agora. Segura essa aí. Os sacerdotes, ei, escute. Os sacerdotes precisam se levantar. Quando o sacerdócio se levanta, o que acontece? A próxima geração é abençoada. Quando ele cai, a próxima geração é afetada. É uma lei. Eu trabalho com nações, irmãos. A gente estrutura operações de socorro de crianças em nações. A gente trabalha com a nova geração. Quando Deus nos revela é porque a coisa está complicada.
É onde o nível de iniquidade atinge a nova geração. E para mim é tão claro que eu vou falar para vocês: as nações que a gente entra com o sacerdócio foi destruído. A próxima geração, as crianças. O que é a próxima geração? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, eles estão sendo massacrados. Deixa eu dar um exemplo. Se destruiu o sacerdócio na história do Camboja, e você olha hoje, qual é a ferida? A ferida é a próxima geração. Está sendo gravada essa palavra aqui, pastor? Tá. Ferida é a próxima geração. Quem está entendendo o que eu estou falando? E hoje, nesses últimos dias, não tem outro caminho. Deixa eu te falar uma coisa, desculpe. Não tem outro caminho. E o que é o sacerdócio? A gente precisa entender isso. O que é levantar o sacerdócio, pastor? Qual é a função do sacerdote? Ou quais são as funções do sacerdote? Primeira coisa, está muito ligado ali àquela operação no tabernáculo, mas eu quero destacar uma coisa ali no tabernáculo, que é o incenso. Entende? Um sacerdote, o movimento é de baixo para cima. Escute, ele é violento em buscar a Deus. O que é o incenso? É adoração. Repete comigo: adoração. O que é adoração? Tem algumas definições, mas eu quero trazer algumas bem simples para você entender. É quando a motivação do seu coração, escute isso, é o Senhor. Está entendendo? Tem uma outra definição que eu gosto. É quando Deus encontra um coração contrito para nos transformar e nos fazer mais parecido com Jesus. Isso é adoração. Alguns confundem louvor com adoração. O ministério de louvor é parte da adoração. Quem está entendendo o que eu estou falando? O sacerdote, escute, ele é violento em buscar a Deus. A adoração. E adoração, para mim, ela tem a ver com incenso. É aquele momento que o sacerdote entrava no santo lugar e ele tinha o incenso sendo lançado. Isso fala também de uma vida de oração, de intercessão. Queridos, nós estamos num momento agora que nós não temos outra escolha. Não tem outra escolha, desculpe. Os dias agora não é dias simples. Não são dias simples, desculpe. Outra coisa, qual é a função do sacerdote? O sacerdote ama a palavra de Deus. Porque ele sabe que ele precisa discipular a próxima geração. É a função dele discipular a próxima geração. Sabe? Outra função, um sacerdote, ele precisava ouvir a Deus. Ele precisava ter visão profética para liderar debaixo da direção de Deus. Existem outras, mas eu quero ficar nessas três. E quando você se torna um adorador, porque qual é o oposto à adoração? A idolatria. Ou nós somos adoradores, ou nós temos pequenos ídolos no nosso coração. Você está entendendo? Quando a adoração, sabe, ela sai de corações cujas motivações são corretas diante do Senhor, o que acontece? Os seus sentidos espirituais são abertos. Isso é maravilhoso. Salmo 115. Tem olhos, mas não veem, falando da idolatria. Tem ouvidos, mas não escutam. Mas isso é idolatria. Mas a adoração tem olhos e vem. Tem ouvidos e escutam quem? O Espírito Santo de Deus. Estou falando de percepção de ambiente, percepção espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a adoração ela é levantada numa vida, num coração, tem muito a ver com altar restaurado, mas oferta aceita. Porque altar restaurado mais oferta aceita é igual o quê? Fogo. Se você não está vivendo
dentro no fogo, ou o problema está no altar que precisa ser restaurado, ou algo que Deus está te pedindo e você não está entregando. Porque Ele prometeu o quê? Que o fogo jamais deixará de arder. É para toda a igreja. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele é digno. E agora eu creio, queridos, que nós estamos diante de duas realidades espirituais e transições que estão acontecendo da próxima estação. E essa tarde o Senhor falou comigo muito sobre Eucana, o marido de Ana. Ou nós vamos ter um sacerdócio forte como Eucana, ou nós corremos o risco de ser como Eli. O ataque contra a nova geração, especialmente na paternidade, está violento. Eu vou ser muito incisivo aqui. Se bobear, e aí foi uma palavra que meu pastor falou outro dia, ela é dura, mas eu preciso alertar os irmãos. Se o sacerdócio não se levantar dentro das casas, estou falando de relacionamento entre marido e mulher, estou falando de relacionamento entre pais e filhos, escute, daqui a alguns poucos anos, você vai ter um filho natural, mas talvez um inimigo dentro da sua casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Que isso, pastor? Irmãos, vamos entender o tempo. E o bem que você precisa fazer para você nesses dias tem a ver com os 3 temas, né? O bem que eu preciso fazer para mim mesmo vai ser levantar o seu sacerdócio. A Bíblia diz aqui, capítulo 1, versículo 1: houve um homem de Ramataim Zofim, eu acho que é essa a descrição, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Quando você vai ver a origem de Eucana aqui, é muito interessante isso aqui, brother. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito interessante. A origem de Eucana, a sua função histórica como sacerdote. Ele era um dos descendentes de Levi, ou seja, ele era da linhagem chamada a operar sacerdotalmente. Mais que isso, lá em 1 Crônicas, capítulo 6, a Bíblia vai falar que ele era dos filhos de Coate. Ah, como eu amo isso aqui, queridos. Aleluia. Como a gente precisa dos sacerdotes filhos de Coate no meio dessa geração. Qual era a função dos coatitas? Isso aqui é muito interessante. Eu vi o Dão uma vez pregar isso ali em São Paulo. Meu irmão, meu espírito queimava. Os filhos de Coate, eles eram responsáveis por carregar sobre os seus ombros as partes mais santíssimas. Sobre os seus ombros, porque tinha coisa que era permitida carregar sobre animais, mas tinha coisas que Deus não permitia. E os coatitas não podiam carregar nada sobre os animais. E quando eles carregavam, a Bíblia diz que eles precisavam esconder o que eles carregavam, que eles não poderiam saber o que estavam carregando. Poderia ser o candelabro. Eles faziam assim uma coisa de forma que eles não viam o que estavam carregando, porque se escondia o que se carregava. Está falando de uma geração, queridos, que não quer aparecer, que carrega algo, mas não faz, força nenhuma para estar na frente. Pelo contrário, às vezes Deus os esconde, e as coisas preciosas Deus esconde. Desculpe.
Deus, quando quer liberar um tesouro, algo poderoso, Deus vai liberar, por exemplo, um grande homem de Deus. Geralmente Ele vai esconder ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que os filhos de Coate, os coatitas, precisavam carregar coisas santíssimas sem saber o que estava carregando. Nós precisamos de uma geração de sacerdotes, ei, escute, homens, para carregar as coisas santíssimas, mesmo que os homens não vejam, principalmente quando os homens não veem. Essa era a origem de Eucana. E a Bíblia diz que ele tinha duas mulheres. A Bíblia fala que ele tinha Ana e Penina. Ana, pelo que o texto bíblico fala, era uma mulher que ele amava profundamente. Penina também, eu creio. Penina tinha filhos, mas tinha no seu coração a amargura de talvez não ter o amor do seu marido no nível que Ana tinha. E Ana tinha o amor do seu marido, porém não tinha filhos. E é interessante que o texto bíblico fala aqui, queridos, versículo 3: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar. Aleluia. Eu quero te desafiar para liberar a paternidade de Deus. Sabe o que libera a paternidade de Deus? O sacerdócio. Tem áreas no seu coração, esposa, que seu marido não pode preencher. Escute isso. Tem áreas do seu coração, marido, que você jamais será preenchido pela sua esposa. Por quê? Essas áreas só podem ser preenchidas por Deus. E uma geração sedenta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma geração adoradora. Acho tesouro relacionado à presença. A presença. Geralmente, queridos, eu não sei se os maridos estão entendendo o que eu estou falando, mas geralmente quando eu estou bem com Deus, quando o meu altar está em dia, sabe, a autoridade de Deus vem sobre minha vida, minha mulher não brinca comigo não. Mas se cai, aí o negócio pega lá em casa. Quando o homem está posicionado, a autoridade de Deus vem. E a autoridade de Deus vem dentro da sua casa. Puxa vida, minha mulher está me admirando mais. Sim, por quê? Por mais que ela não entenda, ela percebe que você está posicionado espiritualmente. Caia no nosso meio no Brasil nesses dias toda a geração de Acabe. Nesses dias o Senhor vai alinhar homens, filhos de Coate. Filhos de Coate falam que buscam a Deus na sua casa. Por quê? Principalmente na sua casa, porque carregam as coisas escondidas, santíssimas. Queridos, estou falando para mim, é para mim, mas eu quero te lembrar que as vestes do sacerdote eram de linho nas partes íntimas, mas também era de linho na parte de fora. O que nós somos na igreja precisa ser consequência do que nós somos em Deus, o nosso secreto, especialmente dentro da nossa casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que Ana não tinha filhos e o seu coração ficou amargurado. Você conhece a história, eu não vou estar entrando aqui, mas a Bíblia diz que Ana migrou da sua necessidade pessoal para as necessidades de Deus. Talvez as amarguras que existem dentro da igreja é porque nós provavelmente estamos centrados, como o pastor falou aqui do jejum, nos nossos próprios interesses. A gente pode vir nos cultos,
podemos louvar, podemos adorar, mas lá dentro do nosso coração, nós estamos buscando os nossos interesses. Como Ana. Escute, a frutificação vem quando você migra dos seus interesses pessoais para os interesses de Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Por que Deus queria um profeta? Porque Eli estava velho. Vamos lá para ver isso aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E depois nós vamos rapidamente para o versículo 22. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos da desonra. Não sabe o que é honra. E não se importavam com o Senhor. Versículo 22 agora de 2 Samuel. Era, porém, Eli muito velho. Olha só, um sacerdócio velho. E ouvia tudo quanto seus filhos faziam todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 2 pecados violentos que Hofni, os descendentes de Eli e Finés estavam praticando. Aquilo que era para Deus, eles roubavam para si. Cães roubavam para si, sem nenhum temor, desonravam o Senhor. E quando Eli foi corrigir, a Bíblia diz que ele já era velho. Mas o que a Bíblia nos ensina, que a gente precisa o quê? Ensinar a criança. Quando ele foi repreender, ele já era velho. Pais, principalmente os homens, essa responsabilidade você não terceiriza não. Nós estamos numa geração agora que não dá para terceirizar mais nada. Ou a gente é dentro da nossa casa, ou nós vamos ter consequências sérias. Mas eu profetizo nesses dias esse grito que os anciãos precisam se levantar. A começar dentro das nossas casas. É impossível você ter uma vida em Deus verdadeira, real, de busca, e seu filho não ser tocado pela glória. É impossível. É impossível. Pastor, por que você está falando isso? Bobeia com a internet para você ver. Fica distraído aí para você ver os desenhos que estão acontecendo, as coisas mais sutis. E agora já não está nem sendo sutil, agora já está declarado. É destruição da família, destruição dos valores, sim ou não? Destruição dos filhos, destruição da autoridade. Mas a palavra de Deus permanecerá. Eu vou levantar isso aqui, ó. Que a palavra de Deus seja levantada dentro dos nossos lares. Que sacerdotes verdadeiros, reais, sejam levantados. Aqui não. O que você está falando, pastor? Faz arca. Nos dias de Noé, se faz arca. Arca. E se faz entre família. E com bastante cordeiro na mesa da sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Queridos, nós estamos em dias que Jesus precisa ser entronizado. Ele é rei, está sentado à destra de Deus, colocando a cada dia os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você crê nisso ou não? Então se posiciona como um sacerdote real. Deixa eu te falar uma outra coisa. Levi, você trabalha para Deus. Isso é a ordem levítica. Você trabalha para Deus. Mas a ordem de Melquisedeque, você se relaciona com Deus. Levi é esforço, Melquisedeque é dores de parto, lágrimas, como Ana, que na sua amargura
ela entendeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos das igrejas que transitem dos seus interesses pessoais para os interesses do coração de Deus. Pai, se o Senhor me der um filho, eu entrego. Meu Deus! Quem está entendendo o que eu estou falando? Sai da sua vida pessoal, queridos. Sai de dentro de você mesmo. Escute. Chega de ser uma igreja menina. O que é uma igreja menina? Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu andava como menino. Gente, isso está em 1 Coríntios capítulo 13. Sim! A igreja menina tem dificuldade de manifestar o amor divino. Ele não busca, quero te lembrar, ele não busca os seus próprios interesses. Aquele que dá a sua vida sem esperar nada em troca. Essa é a igreja adoradora. Quando Ana resolveu entregar, Deus frutificou. Entrega aquilo que Deus está te pedindo. Entrega aquilo que é interesse pessoal seu. Migra do pessoal para o coração de Deus. Qual foi a consequência? Nasceu um dos maiores profetas. Eucana, que fala de escondido, e Ana gerando no secreto, gerou Samuel. No tempo em que as visões eram raras e Eli estava ficando cego, perdendo percepção. A Bíblia diz então que nasce Samuel e ele é entregue nos pés de Eli. Nos pés de Eli. Uma vez minha mulher estava ministrando para mulheres, ela falou uma coisa muito interessante. Todo ano para Ana era uma entrega. Você imagina, a coisa mais preciosa para uma mãe é o filho, não é não? Mas a Bíblia diz que de ano em ano ela subia e levava o que? Uma veste que ela tecia. Todo ano é uma entrega. É impossível, recebe essa daí, escute. É impossível um sacerdote se levantar e a próxima geração não ser abençoada. É impossível. Eu profetizo uma igreja forte. Consequência de famílias fortes. Consequência de sacerdotes fortes. Antes da conquista tem a revelação de quem você é. Você sabia disso? Hoje nós estávamos reunidos lá na Nations Help e nós recebemos uma direção de ministrar como que a gente quer a intercessão. Nós entendemos que adoração e intercessão, pastor, é a parte central para trabalhar com nações. Sem isso esquece, rasga. Nós reunimos toda a equipe lá, explicamos. E um texto que me chama muita atenção sobre isso. Primeiro vem a identidade, depois vem a posse, depois vem o avanço. É o Salmo 2. Todo mundo cita o Salmos 2. Mas ali Davi está tendo uma visão dos céus, cara. Uma visão. Davi está olhando assim e ele está vendo o Deus conversando com o filho, o pai conversando com o filho. E uma das passagens que impactou meu coração é o seguinte. Vamos lá rapidamente, depois a gente volta aqui, para eu ser bem fiel às escrituras, que é o nosso fundamento. Primeira paternidade, depois a conquista. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei. Olha Davi olhando sobre o meu santo monte Sião. Olha aqui o pai falando para o filho: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Davi está olhando Deus falando com Jesus: tu és meu filho, tu és meu filho. Aí depois é um texto que a gente ama de intercessão: pede-me e eu te darei as nações por herança. Primeiro você tem que saber quem você é, depois você tem herança. E eu quero te lembrar que o evangelho é anunciado, o testemunho
que a função de toda a igreja tem a ver com calçar com o evangelho da paz. Os pés é a sua identidade. Sobre o que você está firmado, que vai impactar o testemunho. Primeiro você descobre a paternidade de Deus, depois Ele te revela quem você é. Você é precioso, hein, meu? Sabe o que eu amo, Senhor? O Senhor pega quem não é, sabe? Muitos improváveis, e o Senhor coloca eles sobre a rocha. Eu amo o reino, eu amo a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas pastor, é minha história. Queridos, eu sei da sua história, mas eu sei que o poder do Pai é maior. E eu quero te desafiar a ser um sacerdote que busque a Deus, para Ele te falar: tu és meu filho. Esses dias eu tenho falado muito sobre Mefibosete em alguns lugares. Na morte sacerdotal do seu pai, do seu avô, nascido para ser rei, perdeu tudo. Quando a ama pegou ele, saiu correndo, seus pés foram atrofiados porque teve um tombo. A mesma figura, queridos, quando o sacerdote é destruído, a nova geração é impactada na identidade, porque é do pai. 10 anos depois, Davi chama e lembra ele. 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 9, 4 depois 9. Lembra ele, chama ele para minha mesa. Chama ele para minha mesa. Sabe onde é que Deus vai restaurar a sua identidade? É na comunhão com Ele. É na comunhão com Ele. Jesus é o centro. Davi é a figura de Jesus. Ele está chamando você para a mesa. É tempo de mesa. Aleluia. Então, querido, depois dessa palavra você não vai dar decisão. Ou você vai ser um Eucana, atenção homens, ou você vai ser um Eucana, ou numa geração difícil corre o risco de nós sermos como Eli. Se formos como Eucana, vamos gerar filhos, tesouros para Deus. E eu quero te falar uma coisa: tem muitos Eucanas escondidos, tem muitas Anas escondidas. Dá glória quando você está escondido, porque quando você está escondido é porque você está com um tesouro. Você está entendendo ou não? Quando Deus quer levantar alguém, ninguém esconde não, meu brother. Mas quando Deus não quer levantar, não adianta. Eu quero profetizar uma igreja como Eucana. Eu quero profetizar uma igreja como Ana, depois de entregar os seus sonhos pessoais. Repete comigo: Senhor Jesus, faz com que a minha família, com a minha casa, possa ter a unção de Eucana e Ana. Aleluia, aplauda ao Senhor. Adora Ele agora, em cima do que você acabou de orar. Você deve adorar com dor, você deve adorar com cansaço, você deve adorar com a história difícil. Vamos lá. Me abraça. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto esse amor, sinto tão amar por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Recebe este amor, igreja.
Me sinto tão mimado por ti, papai. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Fala pra ele. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Chama ele de pai. Teu amor nunca falha, sempre Fala pra ele, fecha os seus olhos com todo o seu coração. É impossível os sedentos não serem tocados. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. E és tão belo que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E minha resposta é te adorar. Minha resposta é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Eu quero chamar aqui os homens que foram tocados por essa palavra. Quero que você venha aqui na frente. Fica aqui na frente no altar aqui, ó. Vem cá. Vem cá que eu vou ministrar. Vem cá, talabachara, lacatara, labachai. Digno é o Senhor de receber toda adoração nessa noite. Toda adoração. Olha pra mim aqui. Vou dar mais um tempinho. Tem gente vindo. Vem cá, querido. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aleluia. 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 Sabe, queridos, quando há alinhamento do tabernáculo, a glória. Pastor, você não sabe o tanto que eu tenho que trabalhar para prover na minha casa. Alinhe a sua vida com Deus lá dentro da sua casa, você vai ver o que vai acontecer. Sabe o que diz aqui de Eucana? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. 1 Samuel
Versículo 21. Depois que ele coabitou com Ana e ela ficou grávida, olha isso aqui: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa. Escute, é sua responsabilidade. Uma mulher, uma coisa que Deus me ensinou: uma mulher aguenta a carga por um tempo, mas se ela ficar muito tempo com a carga, ela vai adoecer, porque essa estrutura é nossa. Eu quero profetizar homens fortes que não vão terceirizar para suas mulheres a função que é deles. É sua função, homem, é minha função, é nossa função sermos sacerdotes. O que é ser sacerdote? É isso aqui, ó: perseverar, custando o que custar. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa. Você é o principal responsável pela condição espiritual da sua casa. É você. É você. É você. Eu quero liberar essa palavra. Deus, eu profetizo no Brasil, nessa igreja, homens fortes se levantando. Os sacerdotes precisam se levantar. Sabe por que as escolas, escute, olha aqui, sabe por que as escolas têm tocado os nossos filhos? Eu estava vendo outro dia uma palavra do Loingo. Loingo é um americano, um profeta. Pensa um cara, fundador daquele Decente, que faz impacto no mundo inteiro. Nós estamos mandando os nossos filhos sem o fundamento tá pronto, porque nós estamos negligenciando o nosso sacerdócio. Eu quero te lembrar, homem, que Daniel tinha 17 anos quando chegou na Babilônia, mas o fundamento estava pronto. A Bíblia não fala do seu pai, a Bíblia não fala detalhes da sua mãe, mas o fundamento estava pronto. Quando um sacerdote se levanta, nossos filhos podem ir para a universidade da Babilônia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o fundamento está pronto. Daniel só tinha 17 anos, mas já tinha uma identidade. Cara, eu tô queimando aqui, brother. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, uma unção poderosa sacerdotal dos coatitas nesses dias, os filhos de Coate. Às vezes aquilo que é precioso para o homem não é para Deus, mas eu estou falando de coisas preciosas para Deus. E uma das coisas preciosas para Deus são os nossos filhos. São os nossos filhos. Que a semente de Eucana nessa noite frutifique dentro do seu coração, em ações, em atitude, em realidade, em verdade. Amém? Agora vira aqui para suas esposas, para as mulheres, e vamos orar por elas. Vira aqui, ó. Pode ficar aqui mesmo, vira aqui. Senhor, repete comigo: eu oro para que o Senhor levante mulheres sábias que edifiquem o seu lar, não assumindo funções do homem, mas projetando o homem a ser homem. Libera aí, profetiza agora você sobre a sua casa, profetiza você sobre o seu casamento, profetiza agora sobre a sua casa. Quero te lembrar que Jezabel roubava a autoridade dos homens, Débora lançava o sacerdócio. Que se levante, Déboras! Agora vamos fechar aqui, antes da gente adorar a última música, aplaudindo o Senhor Jesus Cristo. Toda honra,
ti, Jesus. Jesus. Quando nós não somos adoradores, nós somos idólatras. Tanto o homem quanto a mulher, ela começa a buscar no coração coisas, como Gomer. A Bíblia diz que Gomer procurava os seus amantes. Por quê? Ela não era adoradora ainda. E aí você começa a buscar um tanto de coisa. Nem sei porque que eu estou falando isso aqui. Você começa a buscar um tanto de coisa. Aí Deus sabe o que ele faz? Nos leva para o deserto, como ele fez com Gomer. Ela queria água naquela estação, glória a Deus. Mas Deus fala com ela o seguinte: ela não sabe que eu tenho para ela vinho. Vou fechar só com isso aqui. Na estação que nós estamos, meu irmão, ou você casa com Deus de verdade. O que é vinho? Vinho tem dois significados: aliança e alegria. Ou você casa com Deus de verdade, glória a Deus. Ou você casa com Ele de verdade. Vai ver uma igreja remanescente nos últimos dias. Cara, isso é tão poderoso. Sabe o que essa palavra está preparando aqui para a próxima estação? Os dias de Elias. Nos últimos dias eu vou liberar o espírito de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Se levante os sacerdotes para tocar a próxima geração. Um remanescente, o coração vai se converter ao pai, e o outro vai se dobrar ao filho, o filho ao pai, o pai ao filho. Satanás querendo destruir lá fora, mas vai vir uma unção poderosa para os anciãos que estiverem posicionados, brother. Ninguém vai entender nada, mas vai ser um negócio dos céus que vai ser liberado sobre aqueles que tiverem marcas da paternidade.